Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Musea Capital. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre títulos públicos, os três principais tipos de títulos, as características desses títulos e quando utilizar, como selecionar o título certo, o título ideal de acordo com o seu objetivo. Então o primeiro deles é basicamente o Tesouro Selic. O Tesouro Selic são títulos pós-fixados que possuem uma rentabilidade atrelada à taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. O que quer dizer com um título pós-fixado? Que você não sabe exatamente quanto vai receber de remuneração, de rentabilidade nesse título no momento da aplicação, ou seja, ele vai ser pós-fixado, ele vai ser determinado depois de alguma coisa. E nesse caso aqui é depois da taxa Selic, depois da taxa de juros, que atualmente, na data que eu gravo esse vídeo, está em 13,75% ao ano. Isso quer dizer que se eu investir no Tesouro Selic hoje pelos próximos 3 anos, eu vou receber 13,75%? Não. Como ele é um título pós-fixado, eu vou receber a variação da Selic nesse período. O que isso quer dizer? Se a Selic subir, a minha rentabilidade vai ser maior que 13,75% ao ano, e se a Selic cair, vier a ter um corte de juros nesse sentido, quer dizer que eu vou receber menos do que 13,75% ao ano, ou seja, ele é um título pós-fixado. Você vai receber a taxa Selic no período que o recurso ficar investido. Esse é o título mais seguro do mercado e ele é indicado para reserva de emergência, para objetivos de curto prazo ou até médio prazo. E ele tem baixíssimo risco, porque você consegue liquidar esse ativo sem auferir prejuízo, sem ter prejuízo, o que é diferente dos outros tipos de títulos públicos que a gente vai entrar em seguida, certo? O Tesouro Selic segue a alíquota regressiva de imposto de renda, que é essa tabelinha que a gente colocou aqui do lado, e a alíquota ela vai decrescendo de acordo com o prazo que o recurso fica alocado. Ele tem liquidez diária, ou seja, você consegue resgatar em qualquer dia, desde que seja um dia de negociação da CETIP, da Bolsa, enfim, do mercado financeiro como um todo, que vai seguir basicamente o horário bancário ali de negociação. Você consegue tanto investir quanto liquidar esse valor, esse investimento no momento, no dia que você quiser, certo? Então ele é muito bom para objetivos de curto prazo, como eu falei. Se você quiser fazer um investimento e utilizar esse recurso daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 6 meses, talvez o Tesouro Selic seja um investimento adequado para você fazer, tendo em vista então esse objetivo, certo? Então ele vai seguir basicamente a taxa de juros e ele é bem interessante da gente ter em carteira, tá? E no final eu vou mostrar o porquê de ter os 3 títulos em carteira, mas ele é interessante de se ter em carteira em momentos de altas de juros, porque você vai estar acompanhando essa alta de juros, mas também serve especialmente para reserva de emergência e objetivos de curto prazo especificamente. O segundo título que nós temos em mercado, à disposição aí, dos investidores, é o Tesouro Pré-Fixado. O Tesouro Pré-Fixado são aqueles que têm uma taxa de juros fixa, ou seja, você já conhece no momento do investimento. É o investimento ideal para quem quer saber exatamente o valor que receberá ao final da aplicação. O que isso quer dizer? O Tesouro Pré-Fixado já tem uma taxa determinada no momento da aplicação. Você sabe exatamente quanto vai receber pela aplicação que você está fazendo, certo? Desde que você mantenha o título até o vencimento. E atente nessa dica aqui, de manter até o vencimento. Por quê? Porque o título pré-fixado, como ele tem uma taxa que é determinada no momento da aplicação e os títulos que existem à disposição no mercado são o mesmo título, o mesmo vencimento, o que muda nele é a taxa, a taxa de desconto que você está recebendo, a taxa de retorno que você vai receber nesse título. Se você vender o título antes do prazo e a taxa do mercado estiver alterado, você pode sofrer, inclusive, prejuízo investindo nesse título, certo? Então, a taxa de juros que é determinada no momento da aplicação, ela leva em consideração a taxa de juros futuro, a taxa de juros atual, enfim, envolvem uma série de variáveis ali. Ou seja, o Tesouro Pré-Fixado, ele não tem aquela curva de rentabilidade constante se você vender o título antes do prazo, certo? Se você vender o título antes do prazo, você pode estar vendendo o seu título por um preço um pouco menor do que você pagou ou um pouco menor do que ele vale com a marcação na curva. Isso é uma questão bem teórica, tá? Eu não vou entrar aqui, mas nós temos um vídeo falando sobre isso aqui no canal. Basta acessar aqui do lado, tá certo? Mas o Tesouro Pré-Fixado, para que ele é o ideal? Quando que a gente deve utilizar o Tesouro Pré-Fixado? Quando você tem um objetivo bem específico, num prazo específico, certo? Vamos supor que seja para 2025. E existe lá no mercado o Tesouro Pré que paga 12% ao ano.
Então, você pode fazer um investimento visualizando esse objetivo, né? Visualizando o cumprimento desse objetivo específico para daqui 2 anos. Então, eu vou alocar meu recurso lá, vou saber exatamente quanto eu vou resgatar lá no final do prazo e, então, com isso, eu posso ficar tranquilo sabendo que eu vou garantir a execução desse meu objetivo independentemente do que venha acontecer no cenário econômico. Se a inflação disparar, eu vou ter aquela rentabilidade, se o juro cair, eu vou ter aquela rentabilidade e se o juro subir, eu também vou ter aquela rentabilidade que foi estipulada no momento da aplicação. Se porventura eu precisar resgatar esse recurso antes do prazo, eu vou estar assumindo um risco, ou seja, eu posso resgatar um valor menor do que aquilo que eu investi ou menor do que eu gostaria, né? Menor do que teria rendido naquele período em outra aplicação ou até mesmo no tesouro pré-fixado. Então, muita atenção nisso, tá, pessoal? No título público do tipo pré-fixado e também no IPCA, que é o próximo que a gente vai falar, você não deve resgatar ele antes do prazo porque você pode incorrer em prejuízo. E qual a finalidade de se ter um título pré-fixado no portfólio? É você se proteger em relação a uma queda de juros. Sempre que você souber, né, que as expectativas do mercado, e note que as expectativas podem estar erradas, mas que existir então uma expectativa de taxa de juros que vai cair, né, ou seja, um decréscimo, então, né, uma queda da taxa de juros, você pode comprar títulos pré-fixados para gerar um alfa, então, sobre o CDI, sobre a Selic, né, e ter uma rentabilidade maior na sua carteira. Então, o título pré-fixado, ele pode ser estratégico, né, ele pode ser usado, deve ser usado em momentos de taxa de juros elevada, como a gente tem agora, porque ele vai te entregar uma rentabilidade muito interessante, muito boa, uma rentabilidade que você sabe exatamente quanto vai receber no momento da aplicação e ele vai te proteger em relação a uma queda de juros, né, que venha a ocorrer no momento futuro, certo? Então esse é o título pré-fixado. E por último, né, o terceiro título que a gente vai falar aqui é o Tesouro IPCA+, o Tesouro Inflação, certo? Então, a rentabilidade do Tesouro IPCA está atrelada à inflação, ela é medida, né, pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Ou seja, esses títulos oferecem rendimento igual à variação da inflação, mais uma taxa pré-fixada de juros. E é aqui que entra uma questão bem interessante. Esse título a gente gosta de considerar como um título híbrido, porque ele tem um componente pós-fixado, que é a inflação, certo? Assim como o Tesouro Selic, que é indexado à taxa de juros, o Tesouro IPCA ele tem um componente pós-fixado, que é a inflação, medido pelo IPCA. E também um componente pré-fixado, que é o prêmio que você tem investindo nesse título. Ou seja, geralmente esse título vai ter uma remuneração de IPCA mais alguma porcentagem, né? Mais algum valor. Então, por exemplo, IPCA mais 6% ao ano, IPCA mais 5% ao ano. Né? E essa taxa, ela varia, assim como no Tesouro Pré, ela varia de acordo com as expectativas de juros, com a taxa de juros atual, com a expectativa de inflação, com o risco do mercado, o risco fiscal, enfim, todas essas questões que afetam o mercado, certo? Então, o título IPCA+, né, ele é indicado para objetivos de longo prazo, onde você busque, né, esteja visualizando então um aumento de capital, um ganho de capital acima da inflação, ou seja, que você tem um ganho real, né, de 4%, 5%, 6%, a depender do título, às vezes até mais, sobre o seu capital, certo? Então você vai corrigir ele pela inflação e ainda vai ter um ganho sobre a inflação, certo? Que é o que a gente chama de ganho real nas aplicações. O que é importante destacar? Esses títulos IPCA geralmente são títulos de longo prazo, às vezes até longuíssimo prazo, para 2055, por exemplo. Ah, mas por que eu vou investir num título para 2055? Se você tem um objetivo para 2055, certo? Se você está visualizando a sua aposentadoria ou a sua independência financeira ou, enfim, a aquisição de um imóvel lá em 2055 e você acha que faz sentido investir desde agora para esse objetivo, entenda que o ideal é que o seu objetivo não mude, certo? Então, esse título só é indicado para objetivos específicos de aposentadoria, de independência financeira ou algo nesse sentido, certo? De liberdade financeira, ou por assim dizer, onde você vai procurar alocar o recurso e ir investindo nesse tipo de ativo até 2055. Vai deixar o seu recurso lá, sabendo que ele vai estar sendo corrigido pela inflação, medido pela IPCA, e também vai ter um prêmio em cima, ou seja, uma remuneração, né, uma taxa de juros pré-fixada que é determinada no momento de cada aplicação que você faz. Então, mesmo que seja o mesmo título, o Tesouro IPCA para 2055, a cada vez que você compra esse título, né, ou mais títulos desse, ele vai ter provavelmente uma taxa diferente
daquilo que você comprou lá atrás. Então a taxa varia, ela pode ser mais alta, ela pode ser mais baixa, né? Mas se você for sempre comprando novos ativos, você vai estar garantindo então um ganho real aí sobre a inflação, né? Independentemente de quanto for a taxa, certo? Então esse título, assim como o Tesouro Pré-fixado, não é recomendado para objetivos de curto prazo, ele não pode ser utilizado em hipótese alguma para a sua reserva de emergência ou para um resgate que você visualize fazer daqui 6, 1, 2 anos, certo? Então, esse ativo, o ideal é que ele fique investido, né? Esse recurso fique investido lá até o vencimento do título. E aí existem diversos tipos de vencimentos. Se você tem um objetivo que é adequado com aquele vencimento específico, né? Esse título é bem interessante. E qual a finalidade de ter o tesouro ou um título de renda fixa atrelado ao IPCA, né? O índice de preços do consumidor? É basicamente você proteger a sua carteira ou uma parte dela, né, em relação a uma variação do índice de preços, como a gente viu acontecer nos últimos 2 anos, onde a inflação anual, né, chegou a 10%, 12%. Então, se você tem um título atrelado ao IPCA, né, atrelado ao índice de preços, você está protegendo pelo menos uma parte do seu recurso, né, em relação a uma variação inflacionária. Tá certo, pessoal? Então, basicamente, esses são os 3 tipos de ativos. Lembrando, o Tesouro Selic, ele é um tesouro pós-fixado, ele vai acompanhar a variação da Selic no período, ele é ideal para reserva de emergência e objetivos de curto prazo, e ele serve, então, para proteger a carteira em relação a altas de juros. Você está exposto, então, à alta de juros. O Tesouro Pré-fixado, ele é um título que deve ser utilizado apenas para objetivos de médio e até longo prazo, desde que você pegue uma taxa interessante, né? E ele não deve ser, em hipótese alguma, liquidado antes do período, antes do vencimento, porque você pode incorrer em um prejuízo e às vezes esse prejuízo pode ser considerável. O Tesouro Pré, ele é utilizado para quedas de juros, né? Para proteger a sua carteira, para rentabilizar mais a sua carteira em momentos de quedas de juros. Então, se os juros hoje estão em 13,75 e a expectativa é que eles caiam nos próximos meses, nos próximos anos, você compra títulos pré-fixados e mantém esses títulos porque você vai estar recebendo mais do que a taxa de juros do momento ali, certo? Lembrando que esse título tem que ser carregado até o vencimento e em termos de comparação assim, de planejamento, o ideal é que você não pegue um título muito longo porque o risco acaba sendo um pouco maior, certo? E você vir a precisar do recurso e não poder resgatar naquele momento. E por último, né, o Tesouro IPCA, ele protege a sua carteira, ele acompanha a inflação e te dá mais um prêmio em relação a ela, ele protege a sua carteira em relação a uma alta inflacionária. Então, e logicamente, ele deve ser utilizado para objetivos de longo prazo, né, de médio e longo prazo, desde que você não resgate esse recurso. O ideal, né, o aconselhável é que você não resgate esse recurso antes do prazo, certo? Então, qual o melhor título? Depende do seu objetivo, daquilo que você está procurando. Se está procurando objetivo de curto prazo, o Tesouro Selic vai ser a melhor opção. Você está visualizando, então, a sua aposentadoria daqui 30, 40 anos, o Tesouro IPCA talvez seja a melhor opção, certo? E se você está visualizando o objetivo de médio prazo e quer ter essa previsão de, não, eu quero receber esse valor exatamente, então você vai seguir, né? O ideal talvez seja você comprar o Tesouro Pré-fixado. Lembrando que, obviamente, é sempre bom seguir uma carteira, ter uma carteira de investimentos bem diversificada, onde vão estar lá esses 3 tipos de ativos, né? Então, tanto o pós quanto o pré e o híbrido, né? Que é o IPCA+, porque você vai ter uma boa composição. Então, um asset allocation, uma estratégia de investimentos que você vai estar protegido em parte do recurso, né, em relação à alta de juros, à queda de juros, à inflação e outras exposições também a outros tipos de índices, como índices inflacionários, criptomoedas, enfim, determinados ativos que podem fazer parte do seu portfólio. Se você precisar de ajuda com isso e quiser contar com o nosso trabalho de consultoria para montar o seu portfólio e te ajudar a selecionar os melhores ativos e montar uma carteira que seja adequada ao seu perfil e objetivos, pode entrar em contato com a gente através do contato, né, que tem lá no site da Musa Capital. Certo, pessoal? Se você gostou desse vídeo, pode deixar o joinha aqui embaixo, se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse e se ficou em dúvida, pode comentar aqui embaixo que a gente vai responder você, tá certo? Até a próxima!